Companheiros, boa noite. Que Jesus nos inspire neste momento, possamos nos alimentar das reflexões, das vibrações da noite de hoje. O nosso tema central do mês de dezembro é o amor. Nosso subtema, que é o que estaremos falando hoje, é amor aos inimigos. A frase base para o nosso estudo é do livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles. E a frase é assim: o bem pode ser personificado no amor, enquanto o mal pode ser apresentado como sendo-lhe ausência. Nosso objetivo é refletir sobre as possibilidades e desenvolver o amor através dos diversos caminhos da vida, E um deles é o amor aos inimigos. É uma música espírita que ela é muito antiga, mas ela tem uma mensagem belíssima. Eu vou falar um pedaço dela para vocês, para que a gente possa começar a nossa reflexão. Ela diz assim: ouço Deus no murmúrio das águas dos rios, ouço Deus no furor dos ciclones bravios, ouço Deus no cantar matinal dos pardais, ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas reluzentes de luz, vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz, vejo Deus no suave perfume da flor, vejo Deus na presença do amigo na dor, sinto Deus na saudade que evoca lembranças, sinto Deus no morrer de febris esperanças, sinto Deus na tristeza de ver-te partir, sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Desculpa a voz que não está muito boa, eu estou com a garganta meio ruim, mas só para mostrar a letra dessa música e mostrar o quanto ela traduz para nós um Deus de amor. Leon Denis nos lembra uma pergunta que fizeram ao jovem João Evangelista e perguntaram a ele: João, que é Deus para você? E João Evangelista respondeu: Deus é amor. Deus é o próprio amor. Deus é a expressão mais pura de todo o amor existente na eternidade. E é este Deus que todos os dias nos faz o convite a amar, nos faz o convite a vivenciarmos deste alimento do amor. Jesus nos faz um convite muito sério quando em uma de suas mensagens ele diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que estás nos céus, e que faz que levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Quando ouvimos este chamado de Jesus, ficamos um pouco assustados. Inimigos? Inimigos.
Jesus está dizendo que nós temos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Como amar a esses nossos inimigos, se é que temos? Eu me lembrei de uma certa pergunta que fizeram a Chico Xavier, se ele tinha medo de alguma coisa. E ele disse que sim. A pessoa então se apressou e disse: já sei, Chico, você tem medo da morte, não é isso? Ele disse: não tenho medo da morte. A morte é a imortalidade da alma. Não tem por que ter medo. Eu tenho medo da fera que existe dentro de mim. E o maior inimigo, e que eu desconheço. Muitas vezes nós procuramos os inimigos ao nosso redor, do lado de fora, os obsessores, onde na verdade o maior inimigo está dentro de nós. Temos até inimigos declarados, muitas vezes, mas se temos inimigos é porque permitimos tê-los, é porque permitimos que eles possam ser nossos inimigos. Na verdade, é nós que acabamos causando algumas repulsões neles. E são situações bem simples que fazemos com nossos atos, com nossas condutas, com nossas ações. Em algum momento, por alguma razão, nós criamos antipatia ao outro. Magoamos ou plantamos nele algum sentimento ruim com relação a nós. E às vezes por situações bem simples, uma palavra mal imposta, uma face de desprezo, uma cara de insignificância, um desdenhar ou tantas outras condutas maiores como traição, maledicência, poder, mando, vaidade, orgulho, egoísmo, enfim. Adquirimos um inimigo muitas vezes de graça. E muitos desses sofrimentos, se não conseguirmos sanar, ele se estende por toda uma eternidade. Nós já testemunhamos em reuniões mediúnicas deste século espíritos obsessores que vêm da época de Dom Quixote, ainda com armaduras, atrás de suas presas nos dias de hoje. Joana de Ângeles diz sempre: quem é ferido jamais esquece. Quando eu agrido alguém me agride, nós ficamos ligados um ao outro por essa energia de ódio, de rancor, energias de mágoa, e vamos alimentando, como eu disse, há séculos. Hoje não conseguimos ter posturas diferentes, ou seja, não conseguimos modificar os nossos atos, nossas ações. E quando eu falo isso, eu falo dos dois lados, o lado do agressor e o lado do agredido. O agressor é porque ele se sente superior, dono do mundo, ele se acha no direito de mandar, no direito de ofender, de agredir, no direito até mesmo de bater, violentar, e se sentir mais forte. O agredido, ele muitas vezes não quer levar o desaforo para casa. E muitas vezes ele traz pensamentos que podem se tornar pensamentos de vingança. Muitas vezes ele diz: pode até me bater a face direita, mas a esquerda ninguém vai me bater. E aí ele começa um sentimento dentro dele de vingança, né? A gente sabe que é através de pequenas coisas que cresce qualquer sentimento, como o amor, mas que também cresce sentimentos ruins. Se alguém te bater a face esquerda, ofereça a outra. Jesus sempre diz isso para nós, mas quanto é difícil estarmos oferecendo a face esquerda para o outro. Até tem uma historinha que eu gosto muito,
que um pastor bem jovem resolve fazer uma palestra e ele fala sobre isso. Se alguém bater a face direita, ofereça a outra. E fez uma palestra bonita, bem meditativa para aqueles que estavam. E quando ele desce, um jovem aproxima dele e diz: você disse que se alguém te bater a face direita, você oferece a outra? E o pastor disse sim. E se alguém te batesse, você realmente ofereceria? Ele disse sim. O jovem então fechou a mão, foi na face direita do pastor e deu um soco. Todos ficaram olhando, apavorados. O pastor titubeou, retornou com a mão na face, olhou o jovem. Todos ficaram apreensivos, naquilo que ia acontecer. E o pastor então ofereceu o outro lado da face para o jovem bater. E o jovem fechou a mão e mandou o soco. O pastor titubeou para um lado, titubeou para o outro, e todos, olhando. Ele olha para o jovem novamente com a mão no rosto e todos pensam: realmente, esse pastor é bom, ele ofereceu realmente a face esquerda. O pastor fecha a mão, vai no meio do nariz do cara e dá um soco, E aí todo mundo fica: mas o senhor não disse que se batesse a face direita ofereceria a outra? Ele disse, concordo com o que o Cristo disse sim, mas o Cristo não disse após receber o soco na face esquerda o que fazer, então resolvo eu, Então nós somos assim. Nós resolvemos as situações de acordo com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com aquilo que levamos no nosso coração de ruim. E aí vamos enchendo o nosso coração de lixos terríveis, de ódio, da mágoa, do rancor e especialmente da vingança. A vingança, então, ela é um ato terrível. Então, a gente vai percebendo o quanto esse processo do ódio ele vai se tornando um caminho muitas vezes sem volta. Vocês já ouviram dizer que o ódio tem 3 faces? Pois é, o ódio ele tem 3 faces. Uma face se chama desprezo, a outra face se chama inveja e a outra face se chama vingança. São máscaras que nós usamos para disfarçar o ódio real que sentimos. Eu vou explicar o processo a vocês. Quando nós desprezamos o outro e o outro pega pilha, ótimo, ganhamos já a disputa, porque a partir daí a destruição dele é total, não tem mais para onde. Ele pegou a pilha, começou a briga e aí a gente começa a brigar, a gente é o superior, ganhamos totalmente. Mas quando ele não se liga o que nós fazemos com ele, quando ele não se sente atingido, ou ele segue em frente cada vez mais rico, mais alegre, aí nós começamos a ter inveja dele. E a gente diz: miserável, Eu não me vingo, mas Deus há de me vingar. Porque eu sou muito bom, Deus é que não presta, E além disso, eu crio para mim um Deus vingador, um Deus que escolhe, na verdade, um Deus que eu escolho para ser o meu vingador. Aí eu penso: não tem importância não, Eu não vou nem botar a mão nele não, deixa que Deus vai resolver lá na frente. Só para lembrar a frase que é Deus é amor, não é vingador, E aí eu percebo que Deus não fez nada, aí o negócio fica pior, porque aí eu resolvo me vingar. Não, ele vai ter que me pagar. O que fulano me fez, ele vai ter que pagar. E vai pagar na mesma moeda. E aí a gente usa a lei de Italiano: dente por dente, olho por olho. Primeiro eu desprezo ele. Ele não liga. Aí eu fico com inveja.
Ora, ele tinha que me pagar. Então, se ele não pagou até hoje, eu vou me vingar. E aí a vingança, a princípio, nos dá aquela fome. Precisamos nos vingar do outro para nos alimentar. E a cada dia nós vamos sentindo mais fome dessa vingança. E aquilo começa, primeiramente, a gente começa a bolar planos, um dia, no outro a pensar. Daqui a pouco nós estamos totalmente envolvidos, não esquecemos mais do outro nem um minuto do dia. Porque a gente quer ser alimentado pela sede, né? Pela seca da vingança. E à medida que vamos vendo o outro sofrer, chorar, pagar pelo que nos fez, nós vamos nos sentindo alimentados. Mas logo nós vamos percebendo que essa vingança passa a não nos satisfazer. Nós vamos percebendo que ela não nos faz mais sentir a plenitude da alegria e da felicidade. E aí entra um outro fato, porque depois da vingança, como não veio a felicidade que eu esperava, tudo dentro de mim vira remorso, complexo de culpa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que esbofeteamos alguém. Na hora do nosso golpe, na nossa ira, nós liberamos uma quantidade de nosso fluido para a criatura atacada. E a criatura que é atacada, que recebe o nosso golpe, no mesmo momento que ela recebe, ela também libera um fluido. Uma quantidade de fluido próprio que joga para nós. Ficamos, entre aspas, como num buraco emocional. Um em mim e outro nele. Um para quem ataca e outro para o atacado. O fluido meu penetra nele e o dele penetra em mim. Começamos aí uma simbiose que pode durar até mesmo uma eternidade. Se na hora que eu atingi ele sentiu mágoa, ele sentiu dor, ele absorve o meu fluido intoxicado e ao mesmo tempo eu recebo dele, e a partir daí nós não nos esquecemos mais. Já não sou eu que vive, mas é ele que vive em mim. A obsessão, né? Então, deu pra gente entender. Quando eu jogo o meu fluido de ira no outro, o outro recebe o meu fluido de ira, mas ele devolve para mim o fluido dele de dor, de mágoa, de rancor, ou até mesmo de ódio naquele momento que ele sentiu por mim. Nesse momento a gente se entrelaça nos fluidos e nós ficamos ligados como um casamento. A simbiose. E eu não esqueço mais dele e ele não se esquece de mim. Vira uma obsessão, né? Como diz Joana de Ramírez, quem tem raiva não esquece o outro, porque na verdade ele não esquece porque ele está carregando dentro dele a energia do outro e vice-versa. Ele se torna inesquecível. Mas, né? Allan Kardec diz que nós poderíamos evitar. Kardec nos diz que se o mal implanta em nós, ele tem uma causa. E ele acrescenta também que o homem pode evitar se assim o quiser. Mas ao invés disso, o homem alimenta o mal com seu próprio vício, com seu orgulho, com sua cobiça, com seu excesso. O Espiritismo acrescenta que a morte não tem o poder de nos livrar dessa simbiose fluídica do ódio. Independente de morto ou vivo, o espírito carrega as suas emoções, suas inteligências e seus sentimentos, bons ou ruins, para onde for. Por isso, desencarnado, ele pode agir obsessivamente, provocando perturbações e sofrimento naqueles que se tornam alvos. E aqueles que se tornam alvos poderão ser alvos
obsessivamente, vamos assim dizer, porque reencarnados não melhoram as suas condutas. Por esse motivo, nós não devemos guardar ódio e mágoas, vinganças, para com aqueles que nos causaram em algum momento esses sentimentos, nem despertar no outro esses mesmos sentimentos com relação a nós. A gente sabe que é muito difícil, né, nos dias de hoje. Nós não somos santos, nós não conseguimos ter essa postura altamente evoluída, mas nós temos já o esforço. A todos os dias, o Evangelho nos convida a exercitar a solidariedade, a união, a caridade, a fraternidade universal e especialmente o perdão. Quando eu peguei esse tema, eu pensei, vou falar do inimigo externo, do outro, do obsessor. Mas após eu refletir sobre a frase inicial de Joana e ouvir algumas outras situações, eu descobri que o inimigo muitas vezes somos nós mesmos. Quem nunca desejou mal ao outro? Quem nunca desejou mal ao outro, né? Ah, fulano comprou aquele carro, ah, fulano passou por mim metido, tomara que ele bata com o carro. Quem nunca desejou uma vingança ao outro? Quem nunca se sentiu magoado com o outro? Quem nunca sentiu inveja do outro? Quem nunca sentiu raiva do outro? Quem nunca bufou de ódio do outro? Vamos ser verdadeiros, né? Tirar as nossas máscaras, como a gente falou lá atrás, do ódio. E reconhecer quem somos nós. Muitas vezes, sim, sentimos ódio, mágoa, rancor. Queremos bater, pisar, amassar. Né? Ficamos irados. Quantas vezes? Buda diz uma coisa interessante, que ele diz assim: a mente é tudo. O que você pensa, você se torna. Somos moldados por nossos pensamentos. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. Quando a mente é pura, a alegria segue como uma sombra que nunca vai embora. Não habite no passado. Não sonhe com o futuro. Concentre a mente no momento presente. Eu, quando olhei essa reflexão de Buda, eu entendi um fato muito interessante. Quando ele diz, viva o presente. Mas quantas vezes a gente quer viver o passado? Porque fulano me fez isso, fulano me fez aquilo, nessa encarnação, né? Quantas outras a gente pensa inconsciente que é do passado, e vamos alimentando no nosso presente. Mas somos incapazes de, no nosso presente, começar a pensar coisas boas, a fazer coisas boas, a fazer diferente. Ah, fulano me agrediu, fez cara feia, debochou, me lesou. Talvez eu merecesse. Kardec, no livro dos Espíritos, faz uma pergunta muito interessante, quando ele pergunta assim aos Espíritos: o que é a caridade? Os Espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Benevolência em hebraico é ter vontade de fazer o bem. E aí Jesus nos convida novamente a uma outra reflexão, quando ele diz: antes de oferecer a vossa oferenda ao templo, corre e reconcilia-te com o vosso inimigo. Optamos hoje pela religiosidade. Optamos hoje pelo Evangelho de Jesus. Optamos hoje em sermos espíritas. Optamos hoje em
desbravar a imortalidade da alma. Conversamos com espíritos desencarnados, doutrinamos espíritos reencarnados, incorporamos espíritos desencarnados, vivenciamos situações que não dá mais para dizer que não existe, para podermos ser melhores. E aí Jesus diz: você está estudando Evangelho, fazendo a caridade. Olha, eu estou dando sopa, lá na praça. Eu dou passe. Sou médium de incorporação, de psicofonia. Eu psicografo. Eu faço isso. Eu faço aquilo. E aí Jesus diz: antes de se oferecer a vossa oferenda ao templo, corre e reconcilia-te com o teu adversário. Olha como ele nos chama a razão. Eu encontrei o Evangelho de Jesus, eu encontrei a vida. O ódio, o rancor, a mágoa, a traição, a maledicência, elas deveriam passar por mim como se fossem nada. Mas isso ainda nos afeta muito, né? No sul de Minas, tem uma família espírita muito interessante. Essa família tinha 3 filhos, uma filha e 2 meninos, 2 jovens. E a jovem menina se preparou nessa pequena cidade no sul de Minas porque ela queria ser jornalista. E assim que se formou, partiu para São Paulo, concluiu algumas situações e conseguiu um lugar para trabalhar lá em Campinas. Ela conseguiu um emprego numa emissora de rádio, onde elaborou um programa que era dirigido à juventude. E esse programa bombou, pois era um programa alegre, jovial, e além do mais ele era espiritualizado. Ela era espírita desde criancinha, conhecia de tudo, e ela, apesar de saber que aquele programa não era espírita, ela implantou algumas situações neste programa e os jovens de Campinas ficaram super empolgados e aquilo bombou, ela ficou conhecidíssima. E por conta de ter se tornado conhecida naquela cidade, ela conheceu um jovem. Eles se apaixonaram e logo ela levou o conhecimento da família, que ela estava apaixonada por um jovem e que esse jovem ele era dependente químico, mas que ela o amava muito e que eles estariam se unindo. Ele precisava de ajuda, ela o amava e queria ajudar, e os dois juntos seriam mais fortes. O pai, a mãe, a família ficaram sabendo, receberam o jovem com todo amor e carinho. Os pais, respeitando o livre-arbítrio da jovem, abraçaram os dois. E assim aconteceu o casamento. Um casamento debaixo da alegria familiar, mas da sombra no coração dos pais, que sentia que alguma coisa não daria certo, mas era a felicidade da sua filha. E eles, apesar de estarem preocupados, estavam vibrantes e apoiando a opção da filha. E além do mais, apoiando ao jovem necessitado. Eles se casaram e os dias foram seguindo. Os primeiros dias empolgados pela alegria. E passados-se 2 anos, um dia chega uma notícia à cidade, no sul de Minas. Um baque para aquela família, pois a notícia era que a filha havia sido assassinada.
e quem havia assassinado era o seu esposo. Foi uma comoção geral. A família, sentida, sofrida, se direcionou para Campinas para resolver o enterro. No caminho, o pai, a mãe, os 2 irmãos conversaram. E os pais resolveram o seguinte: enquanto o pai e os filhos iam cuidar do enterro, a mãe da jovem ia ao encontro do jovem rapaz assassino, que havia sido preso em flagrante. E a mãe disse: vou para chorar com ele, para confortá-lo. E ela dizia: pois eu tenho certeza que a minha filha o amava e que ele a amava. E tenho certeza que foi a droga em sua mente que o fez sair de si. Sendo espírita, esta mãe sabia que sua filha jamais sofreria alguma coisa que não merecesse. E assim foi feito. Feita a cerimônia fúnebre, durante muitos meses, todos os finais de semana, a família se deslocava do interior de Minas para visitá-lo em Campinas, na cadeia. Lá eles liam o Evangelho, choravam com ele a saudade da filha. O tempo foi passando e ele foi liberado por bom comportamento. Nos fins de semana, ele saía da cadeia e ia direto para Campinas. Ia direto para Minas. Saía de Campinas e ia direto para Minas. E nesse período ele passou a ir ao centro espírita e a se tornar um trabalhador. Após cumprir a sua pena, ele sai e vai morar em Minas com aquela família onde lá trabalha na casa espírita hoje em dia. Lá ele se arrependeu e vivia junto da família a saudade da moça. E vive até hoje, porque são vivos. E aí a gente pensa, esta família sofreu uma vez só. Esta família sofreu a saudade, somente a saudade, que é o melhor do que a dor do ódio. Porque imaginamos que esta família sofreria a perda da filha, a saudade da perda da filha, e ainda sentiria o ódio por quem matou. Era uma opção. Mas esta família espírita resolveu sofrer uma vez só. E sofreu a saudade. Pois o ódio nos macera, nos impossibilita, nos destrói, nos mata aos poucos. E a mãe dizia sempre: se ele matou minha filha, tirou-lhe o corpo, é ele que precisa de nós. Essa história, ela é verídica. Essa família vive no sul de Minas. E ela me cravou a alma de uma maneira muito produtiva, muito bonita, porque com essa história real, a gente vê que é possível sim ser feliz. É possível amar de verdade, como Jesus propôs. Esta família não é uma família de Júpiter, de Saturno, de Urano, de filme, de dramas, mas ela é uma família da terra, do Brasil, do sul de Minas, bem pertinho de nós. Trabalhadores espíritas que souberam sublimar a dor e ir ao encontro do criminoso. Será que faríamos isso se fosse um dos nossos filhos, com um dos nossos irmãos, com um dos nossos até amigos? Eu conheço tantos casos que levaram os criminosos ao remorso, ao autoencontro, à renovação. Mas este me comoveu
por eu ter conhecido essas pessoas, conversado com elas, mesmo que de longe, né, através de mensagens e vídeos. Deus não avalia os nossos gestos. O Criador considera as razões dos nossos gestos, dos nossos atos. É tão importante a lucidez que o Espiritismo projeta em nossas vidas que a gente vai entendendo que vale a pena amar. O homem sem amor é uma árvore estéril, sem galhos, sem flores e sem frutos. Por isso Joana diz: amor, imbatível amor. Ocupemos o nosso espaço mental com coisas que nos façam felizes, os netos, os filhos, os amigos. Busquemos razões para sermos felizes. O ódio, quando o amor chega, o ódio desaparece. O mal não existe, nós é que damos vida a ele. O amor, sim, é verdadeiro, é real, é eterno, é imortal. A esperança, a alegria de viver retira de nós o inimigo, o eu inimigo, os sentimentos ruins. Outro dia eu ouvi uma reportagem que fizeram um deficiente mental e eu achei super interessante, que vale a pena para nós. Alguém perguntou, ele gosta muito de música, e alguém perguntou a ele assim: quando você nasceu? E ele disse assim: eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Aí a pessoa perguntou: e onde você mora? E ele disse assim: moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. E aí o repórter perguntou: que conselho você daria para as pessoas desanimadas? E ele diz: canta, canta, minha gente, deixa a tristeza para lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. E aí o repórter pergunta: quais são os seus sonhos? E ele diz: os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras 1000 um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão 1000 venturas vivi. E aí o repórter pergunta: mas como você venceu o medo? E ele diz: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, e ela te sustentará. Diz para nós um forte desejo, e ele diz: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. O repórter prossegue: o que fazer depois desta pandemia? E ele diz: vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos dar e vamos juntos cantar. Durante a quarentena, você pediu socorro para alguém? E ele disse: sim, Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui. Como você consegue manter viva a esperança de um mundo melhor? E ele disse: é o amor, que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. E o repórter prossegue: qual o caminho a seguir? E aí ele diz: eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou seguir. Uma voz que me chama, eu vou subir. E na montanha ficar bem mais perto de Deus e rezar. Você pode deixar para a gente uma mensagem? Ele disse: sim. É assim que eu vou levando a vida a cantar. Com máscaras, com distanciamento social, alegria, fé, esperança, solidariedade. Estes são o segredo para a nossa felicidade. Muito bonito isso, né? Muito alegre. É uma pessoa que deve se sentir sempre para cima, e é assim que deveremos viver. Deixarmos de ser recamantes, né? Queixosos da vida.
tirarmos de nós esses sentimentos da inveja, muitas vezes, esse sentimento do rancor do outro. Se fomos feridos, é porque precisávamos ser feridos para testar aquilo que estamos buscando no Evangelho de Jesus. Que possamos compreender realmente este amor, este verdadeiro amor, né? E o que é chamar os inimigos. É claro que não vamos amar o nosso inimigo como se ele fosse o nosso amigo. Mas à medida que já não pensamos mal contra ele, e já não trazemos em nós vibrações para atingi-lo, vingança, ódio, sentimentos que possamos feri-los com nossos fluidos, já podemos nos dizer seguidores do Evangelho de Jesus. Muito se pedirá a quem muito já tem. Já temos a oportunidade da reencarnação para testar, né, nossos espíritos. Né? A pandemia está aí e não é por acaso. Nos testando, nos buscando situações para nos reinventarmos e, acima de tudo, mostrando esse ato de solidariedade, de fraternidade e de amor. Precisamos ser melhores. Precisamos ouvir os convites do Evangelho a cada mensagem que ele nos dá, de como nos portar perante o outro, perante a vida e perante a nós mesmos. Que Jesus possa, né, nos abençoar neste novo ano que se aproxima, neste ano que se vai de tantos aprendizados, para que realmente possamos tirar aprendizados e, acima de tudo, possamos entender o que é o amor. Amélia Rodrigues diz, uma prece que eu gosto muito, ela diz assim: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim ela é bela e é consentida. Muito obrigada pelo que me deste e pelo que me dás. Muito obrigada pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanha a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada ao Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos que tropeçam na escuridão, que andam na solidão, que choram na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida eles também enxergarão. Muito obrigada pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do cancioneiro, a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Obrigada, Senhor, pela minha faculdade de ouvir. Pelos surdos eu quero te pedir, porque sei que depois desta dor, no teu reino de amor voltarão a sentir. Obrigada pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que tropeia uma canção, pela voz que do teu nome profere por sentir a emoção. Diante da minha melodia eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia, porque eu sei que depois desta prova na vida nova eles cantarão. Obrigada pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, de solidariedade,
mão dos adeuses que limpam feridas, que enxugam lágrimas suores da vida, que atende a velhice, a dor e o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso caminhar. E diante do meu corpo perfeito eu quero louvar e rogar por aqueles que são mutilados, aleijados, deformados, paralisados e não podem andar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta encarnação eles poderão outra vez bailar. Muito obrigada, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão ou uma tapera, um ninho ou uma casa na favela, um bangalô ou um grão de amor. Seja lá o que for, mas o que dentro dela exista, a figura do amor. Amor de pai ou de mãe, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pela menor ou pela maior companhia de um cão. Porque é muito doloroso, Senhor, viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei, porque eu tenho a Ti e quero te dizer-te obrigada, Senhor, que nasci, porque estou aqui, porque amo a Ti. Muito obrigada, Senhor. Que Jesus possa nos abençoar e que possamos compreender a verdadeira razão de estarmos aqui e de sermos espíritos eternos. Pedindo ainda a todos, que estiveram nesta reflexão, que possam orar por aqueles que partem da vida para o outro lado, para que eles possam despertar, compreendendo as razões, compreendendo a dor. E por aqueles que ficam, os parentes, os amigos, que possam ser consolados pelas nossas preces, pelas nossas vibrações de amor. Muito obrigada. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas?
O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração?